Olá, podem me chamar de Nina. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2017, no interior de Minas Gerais, em uma cidade próxima a Belo Horizonte, quando eu ainda fazia um curso e necessitava cumprir horas de estágio em uma escola infantil. Eu moro próximo de duas escolas e escolhi a que era mais perto da minha casa, e também onde eu já tinha o costume de ir, pois meu irmão mais novo já havia estudado lá há alguns anos atrás, e eu sempre o levava e buscava. Quando comecei o estágio nessa escola, fui bem recebida por todos. Algumas professoras, eu era até acostumada com elas. Então foi fácil a minha adaptação. Aquela escola, no entanto, tem mais de 30 anos de funcionamento e era dividida em duas partes. A parte da educação infantil, onde havia alunos do berçário ao segundo período, e a outra parte era de alunos do colégio. Algumas professoras, até mesmo já aposentadas, ainda continuavam a trabalhar, e outras já estavam quase se aposentando naquele lugar. Eu tive a sorte de ficar em uma salinha do primeiro período, onde havia em torno de 22 alunos. A professora desses alunos já havia sido até diretora ali, e era de fato a segunda professora mais antiga que ainda trabalhava naquele recinto. Aquela senhora era de uma inteligência, educação e muito calma que eu nunca vi em minha vida, e me tratava muito bem, além de me ensinar. Tudo ia muito bem. Eu chegava às 7 da manhã para começar o estágio e saía às 11 horas mais ou menos. Até que em um certo dia precisei ir ao banheiro, e fui ao banheiro das professoras, que ficava meio isolado das salas e próximo do lactário, onde se fazia as refeições e mamadeiras das crianças do berçário e maternal. O banheiro era simples, porém bem grande, apesar de conter apenas um lavabo e um vaso sanitário. O resto do espaço era repleto de prateleiras, onde as faxineiras guardavam o material de limpeza e de higiene de toda a escola. Assim que eu entrei, mesmo sendo de dia, eu me arrepiei toda, mas fui ao sanitário. Assim que me sentei no vaso, vi passar pelo vão inferior da porta 2 pés de mulher bem rápidos. Não vou me esquecer nunca daqueles pés calçados com aquele sapato de modelo antigo e na cor preta. Estava indo em direção às prateleiras com os produtos de limpeza. Eu me arrepiei mais ainda e fiquei sem entender. Saí do sanitário e olhei ao redor. Não havia ninguém. Eu vi entrar uma pessoa e aquela pessoa não estava lá dentro. Eu lavei as minhas mãos o mais rápido possível e voltei à sala de aula e fiquei pensativa. No dia seguinte, voltei à escola. Quando deu a hora do intervalo das crianças e a professora me perguntou se eu ia ao banheiro, eu disse que não. Ela me olhou de um jeito estranho, sorriu e se foi para o banheiro, enquanto eu cuidava das crianças. Os dias foram se passando e eu nada de ir naquele banheiro. Havia banheiros na salinha das crianças, mas era apenas para o uso delas.
Foi então que, um certo dia, estávamos com as crianças do pátio. Era hora da oração, e este era o momento onde todas as salinhas, menos o berçário, saíam para orar antes das aulas começarem. Eu estava no final da fila das crianças, quando vi sair do berçário uma mulher de cabeça baixa, cabelos a cobrir o rosto. Estava trajando um casaco verde, saia marrom abaixo dos joelhos, e estava calçada com aqueles malditos sapatos que eu tinha visto. Eu gelei dos pés à cabeça, porque ela não caminhava. Ela parecia flutuar em uma velocidade absurda e sumiu porta adentro. Quando me virei, vi a professorinha me olhar de um jeito estranho e bem sério, mas não me disse nada naquele momento. Até hoje eu não sei o que significou tudo aquilo, mas de uma coisa eu sei: aquela mulher dos sapatos pretos era um espírito. E talvez aquela professora que trabalhava comigo pudesse ter alguma coisa a ver com aquele fantasma dentro daquela escola. Boa noite. Olá, meu nome é Elcio, e o que vou relatar aqui aconteceu comigo no ano de 1988. Eu morava no interior do Rio de Janeiro. Eu estava na casa de um amigo próximo que decidiu fazer um churrasco. Era em uma quinta-feira. Até aí tudo bem. Todo mundo estava bebendo e se divertindo. Já era por volta das 9h40 da noite. Eu não liguei muito para a hora e continuei bebendo e me divertindo com o meu amigo e com as outras pessoas que estavam ali. Quando eu olhei no relógio outra vez, já era 11 horas da noite. Eu me despedi do meu amigo e segui em frente. Não era rua asfaltada ainda, era estrada de terra pura. Eu estava indo ali tudo tranquilo. Eu não estava muito bem, eu estava muito bêbado, pois estava bebendo desde a tarde. Chegando em casa, por volta de meia-noite, eu entrei dentro de casa e tomei um banho, e sentei na sala para tentar melhorar um pouco, antes de me deitar na cama, pois achei que se me deitasse, eu iria acabar vomitando. Foi quando eu escutei um barulho, vindo dos fundos da cozinha. Eu me levantei e fui ver o que era. Eu olhei para a janela, mas não tinha nada. Pensei que tinha sido algo da minha mente. Foi aí que eu escutei alguma coisa correndo em volta da casa. Parecia até mesmo um cavalo. A respiração era ofegante, bem forte. Foi quando um barulho enorme atingiu a janela da cozinha. Parecia que alguma coisa se esfregava na janela. Foi quando eu tomei coragem, peguei uma faca e abri aquela janela. E eu me deparei com aquela coisa mais apavorante da minha vida. Era uma besta que estava de pé. Tinha olhos amarelos, pelos por todo o corpo, orelhas enormes, e o desespero tomou conta de mim. Naquele mesmo momento, aquela coisa começou a correr, vindo em direção à janela.
Eu fechei aquilo o mais rápido possível e saí correndo para o quarto me trancar. Aquela coisa ficou forçando a janela e de repente tudo ficou quieto. Eu não sabia se aquilo não tinha conseguido entrar ou se já estava dentro da casa, mas não se ouvia mais nada. Sem saber se aquilo estava dentro de casa ou não, fiquei o resto da noite ali, trancado no meu quarto e acordado com aquela faca na mão. Embora eu tinha certeza que se aquilo tivesse dentro da casa e fosse até o quarto me atacar, eu não conseguiria vencer uma luta com aquilo apenas com aquela faca. Mas não tinha outra coisa que eu pudesse fazer. Quando amanheceu, com muito cuidado destranquei a porta e fui andando pela casa olhando para todos os lados. Graças a Deus, aquela coisa não estava lá dentro. Quando cheguei até a cozinha, a janela estava fechada. Foi então que eu entendi que realmente aquela coisa não tinha conseguido entrar. Até hoje eu me pergunto o porquê aquilo não entrou e me matou. Pois eu tenho certeza que se aquela besta quisesse ter entrado e me matado, ela tinha conseguido. E só não o fez porque não quis. O motivo eu acho que nunca vou saber. Boa noite.